Começando por aqui mais um podcast, mais uma edição, um episódio no ar aqui no YouTube. Você já se inscreveu aqui no canal? Canal crescendo, gente, ó, gratidão, muito legal a nossa audiência dia a dia, né? Então a gente tá muito feliz, acionou o sininho aqui já? Então não esquece, ou então vai ouvir a gente aí pelas plataformas de áudio, onde estiver e tudo mais, tá? Antes de eu apresentar meu convidado aqui, quero agradecer a Canectaus RP, pelas nossas canecas personalizadas, que também é um presente aí que o nosso convidado leva de recordação aqui do podcast. E vou apresentar o meu convidado, hein? Gente, é muito extenso o currículo, então eu vou ler, tá? O currículo dele. Porque até, inclusive, na hora que ele chegou aqui, eu falei assim, como é que eu te identifico no GC? Porque eu falei assim, é tanta coisa ali que já fez e que faz e desenvolve, e a gente chegou no contexto de colocar produtor cultural, né? Mas, ó, olha só, meu convidado, Cordeiro de Sá, seja bem-vindo. Aí, olha aqui. Mestre em Arquitetura e Urbanismo, MBA em Gestão de Projetos, mediador de conflitos, professor de artes do Colégio FAAP, é ilustrador, produtor cultural, que nós já falamos, coordena o selo Ribeirão Preto em Quadrinhos, já foi premiado como artista visual, roteirista, quadrinista, bonequeiro e gestor social. Gente, recentemente... vale destacar que foi um dos belíssimos trabalhos que o Cordeiro de Sá desenvolveu, que foi o selo, né? Foi convidado aí pelos Correios para ilustrar, na verdade, o bloco, desculpa, tá? Filatélico, ó, jornalista também erra ao ler, tá? Bicentenário da Independência, ou seja... Seja bem-vindo, né? Sá primeiro, e são muitas funções aí, a gente tem muita coisa para falar, né? Muitas coisas, né? De tudo um pouquinho. Exatamente. Sá, até a hora que a gente estava conversando, eu falei, olha, gente, ele estudou arquitetura, mestre em arquitetura. Aí eu falei assim para ele, falei, mas e aí? O que você faz atualmente? É arquitetura, você nunca exerceu? Não, eu exerço o tempo todo. Na verdade, em outros formatos, né? Mas a sua ligação com toda essa parte artística, vamos dizer assim, começou muito pequenininho, né? Começou desde criança, né? Eu costumo contar, Ju, que eu ia para casa dos meus amigos, né? Aí eu via carrinho, via bonequinho, via jogo, mas não via papel. Eu achava estranhíssimo não ter papel para desenhar, massinha para modelar na casa dos meus coleguinhas, né? Porque minha mãe, eu tive uma infância muito empobrecida, assim, né? Era bem complicado. Minha mãe sozinha ali me criando, dando aula de manhã, de tarde, de noite. Então o que ela fazia? Ela trazia muito para casa papel sulfite, livros do professor. Ela dava aula de artes, aí tinha os livros do professor, né? Que eram os livros com exercícios, tal, ela levava para casa, o que ela recebia de editora. Então meu brinquedo era esse, né? Depois a vida foi melhorando, tal. Mas aí, assim, é aí virou porque outra você coisa. não gostava ou porque você não tinha os brinquedos? Não, porque não tinha. É porque assim, na minha infância, eu vou fazer 50 anos agora, né? Então, assim, nos anos 70 não tinha brinquedo, né? Era difícil. Não, você ganhava no Natal e olhe lá. E não você tinha nem pra você comprar, nem né? escolhia, era o que tinha. Ganhei isso, acabou, tá ótimo. Nossa, ainda ganhei, né? E eu ainda morava em Valinhos. Valinhos hoje já conurbou com Campinas, mas Valinhos era interior, né? Então, assim, era tudo mais difícil. Então, além de não ter pra comprar, você não tinha porque não tinha dinheiro mesmo, né? Então, essa coisa de brincar muito com o papel, com as artes, com o recurso que minha mãe tinha ali para oferecer, foi também me formando, né? Então, eu acho muito legal, assim, eu gosto muito dessas lembranças. Tanto que quando eu cresci um pouquinho mais, o meu brinquedo preferido era uma revista que chamava Revista Recreio, da Abril. Depois foi relançada nos anos 90, 2000. Mas nos anos 70, hoje eu olho e falo, gente, a revista Abril, cada uma era um livro infantil e ainda um monte de ilustrações bacanas, história em quadrinho. Tinha e muitas exercício. atividades, né? E umas Eu coisas lembro. muito bacanas, muita coisa de papercraft, que era revista também, né? Que a gente fazia os pique-pique, destaque-brinque, que você destacava e montava os objetos sem cola. Então aquilo, claro, durava o tempo do papel rasgar, mas você vê, tudo isso era formação artística ali com o que tinha, né? Não dava para comprar um brinquedo, mas uma revistinha minha mãe podia comprar, né? E Então você não ficava assim. deixava de brincar, né, Sá? É.
Então, assim, hoje eu vejo que... Ah, minha mãe foi muito legal. Assim, eu olho e falo, nossa, mas como ela foi Ela poderosa no teve que dava, né? totalmente nessa, É, influenciou muito, na verdade, nessa sua formação, é. o que você segue hoje, né? Com essa visão, esse olhar artístico, de ilustração, de criatividade, né? E você sabe, Ju, agora pensando na coisa da mãe, Dona Alice, né? Pensando na Dona Alice, minha mãe sempre foi muito envolvida com a PM, com a comunidade escolar, né? Então não bastava ser professora, ela queria ajudar também. Então eu me lembro, quando eu era menino, estudava lá em Valinhos, no Leme do Prado, uma escola pública, mas foi fantástica a experiência, porque tinha um grupo de pais e mães, e professores, professoras, que se juntavam para fazer a escola funcionar. Né? Então era um monte de eventos, a gente tinha carne 2, 3 vezes por semana, coisa que não acontecia, não era normal isso acontecer. E a gente tinha porque a PM era Imagina, rica. era Malemar uma vez Né? a semana, olhe lá. É. A PM era bem rica porque fazia muitos eventos, muitas festas e tal. E minha mãe sempre ia. Ela fazia os cartazes, fazia decoração, fazia... Enfim, ela ambientava, né? E eu ficava junto. Eu lembro da minha mãe desenrolando... essa lembrança é muito forte. Minha mãe desenrolando uma bobina de craft, assim, gigantesca para fazer qualquer coisa. E depois eu atrás desenrolando a outra, sabe? Pequenininha, assim. Então é isso, né? A gente seguir... os exemplos são muito importantes na formação, né? E E que eu hoje lembro, eu mudou lembro muito, disso. né? Essa... Ah, eu acho que hoje está muito terceirizada a criação de filho, né? Você joga para frente, a escola que se vire, a atividade paralela que se vire, mas é legal você criar, Hoje a né? maioria, infelizmente, a maioria não, né? Ainda eu acredito não é a maioria, mas muitas pessoas têm que pagar por essa educação, né? Começa assim, eu não, eu estudei escola pública minha vida inteira, desde o meu prezinho ao terceiro colegial. E era uma educação É, excepcional. é. E tinha muito isso que você falou, o envolvimento da família, né? Aquela coisa de todo mundo se preocupar, da presença, né? Que eu acho que hoje se perdeu um pouco, né? Você sabe o que eu acho? Minha filhinha tem 5 anos, fez aniversário esses dias, né? E eu fico vendo o seguinte, né? Tem muita preocupação geral, assim, geral, com quantas atividades você vai dar para a criança fazer, né? E entope a criança de Enche atividade. de atividade, exatamente. Cara, às vezes você sentar pra ver um negócio na televisão. Ah, não pode pôr tela pra criança. Tá, mas se você estiver do lado da criança, brincando com ela junto, comentando, discutindo o que tá acontecendo na televisão, entendendo que raio que é aquele Daniel Tigre, o que que é a Peppa, qualquer coisa que aparecer ali na Netflix ou qualquer streaming, junto com a criança, você tá ganhando talvez uma tarde de atividades que deixa estressado e desesperado e que tem que fazer, tem que fazer. Sabe, eu sinto muito isso. É uma cobrança em cima dos pais e mães muito forte para que haja milhares de atividades complementares. E aí no final não vê o filho crescer porque tá na atividade, É, sabe? porque você faz uma rotina assim. Eu não tenho, porque eu discordo de muita coisa, mas, por exemplo, leva pra escola, busca, aí 2 horas tem balé, 4 horas tem inglês, não sei, a hora que você vê, você passou, chega à noite, ainda tem toda a parte didática pra fazer, Tarefa, né? tarefa, tal, tal. Ou seja, a hora que você olha, acabou. É, O que que você fez é. com seu filho? Não, você só levou, buscou, ainda quem tem condições de levar e buscar, né? Vai e volta aqui e tal, e Você acabou. vira o Uber do filho, né? Mas não faz a coisa de estar junto, de brincar. Eu olho pra Lúcia e falo, meu Deus, cadê minha criança de 2 anos? Sumiu! Porque já tá com 5, já é outra Você coisa, né? tem uma filha, né? Uma filha. De quantos anos? 5. De 5 anos. E assim, cada hora você fala, que criança é essa que tá aqui? Porque vai mudando muito rápido, E né? você com essa visão, com essa personalidade, educação que você cresceu, sabe? Você tenta fazer diferente com ela, por exemplo, dos dias de hoje? Ah, tentamos. A Ana, E minha consegue? esposa também, né? Tem uma preocupação muito grande com isso. A Ana deu aula para criança há muito tempo. É, mas a coisa da Lúcia, a gente sentiu a prova de fogo na pandemia, né? Porque na época da pandemia a gente realmente se isolou. Ela tem Deu quantos anos? a Ana A sua filha, Lúcia? 5. 5 aninhos, né? Desculpa. E ela estava com 3 na pandemia, né? Passou metade da vida em pandemia. Mas o negócio foi o seguinte, a gente se isolou porque deu para fazer home office, né? Então a gente resolveu ficar mesmo quietinho em casa. E aí a área do quintal acabou virando a escola, né? Então a gente começou a inventar coisas e a brincar e a se divertir junto e trabalhar com vídeo, trabalhar com pintura, pegar urucum para fazer tinta e foi pirando com isso, né?
E eu acho que foi legal, porque quando ela voltou para a escola, não voltou sequelada da pandemia, Tipo, sabe? ela ficou parada ali, porque Não, 3 aninhos eu acho que a aula online era impossível, nem tinha, não, e né? também não ia funcionar, né? Não, Não, acho que atenção zero. E aí ela. Porque não se trata de conteúdo, né, Ju? Não é conteúdo, Não, é é o. contato, é outra coisa. E aí com Ainda mais ela. nessa idade, né? O É, começo pro desenvolvimento. é. E aí com ela deu certo. Eu acho assim que funcionou. Lógico que vai ter alguma esquisitice que depois os psicólogos vão ter que resolver, né? Mas todos nós ficamos com algum Sequelinha trauma ali, dessa né? coisa toda. Aham. Mas ela, eu acho que a gente fez uma lição de casa bem feita, sabe? Mas muito porque a preocupação era ter a relação afetiva acima de qualquer outra coisa, sabe? E como que a gente vai trabalhar essa criança para aguentar esse mundo novo, que a gente não sabe qual é. Então, hoje a formação, eu penso que é muito mais formar para poder ser um camaleãozinho e se adequar, do que o conteudismo que a gente já sabe que já acabou faz tempo, ou uma preocupação, enfim, com qualquer rótulo, né? A gente tem que ensinar a pessoa a se virar. Assim que ela puder, vai pros escoteiros, assim, sabe? A coisa que eu quero é que essa menina vá pro meio do mato e se vire. Porque tem que ter. É treinar para resiliência, né? É, para enfrentar os desafios, né? Eu tava até essa semana assistindo. Ai, eu sou péssima para guardar nome, tá? Mas um documentário, um vídeo. Na verdade, era um vídeo mesmo, mais curto. E que falava muito essa questão de como os filhos estão sendo educados hoje, né? E você não prepara, muitos não preparam os filhos para enfrentar os seus desertos, né? Os desertos são os desafios. Então, assim, você vai criando como se fosse uma bolha, né? É. Tá tudo fácil, tá tudo ali. Tá a hora que você joga pro mundo, ou o primeiro desafio que vem, o primeiro deserto que ele tem que enfrentar, ele não consegue, não sabe o que ele vai fazer. Mas por quê? Muitos não falam não, muitos não ensinam como tem que agir corretamente. Ah, vai lá, se vira. Vai lá e faz, já tá na sua idade. Pega aquilo que você tá precisando, né? E não tem muito mais isso, né? Mudou muito, É né? porque tem uma coisa também da gente achar que vai viver para sempre, né? Só que a gente tem que saber que a gente é finito. Então, como que você deixa o filho ou a filha preparado para quando você não estiver mais perto? Você não sabe o dia de amanhã, Não né? é? E aí? É. E pode ser a qualquer momento, quer dizer, a morte vem como ladrão, não é? Então tem que ficar preparado, quer dizer, treina a criança para ser um adolescente forte, se virar e se adaptar, porque você não sabe até quando. Eu quero viver até os 112 anos, né? Mas assim, como não tenho certeza disso, a gente vai dando ferramental para que a pessoa possa ser plena, né? Não ter dependência, não ter. Amor não é dependência, né? Amor não é dependência. Então, acho que é essa a relação que a gente tem que cuidar. O pessoal critica muito quem ainda com 40 anos mora com os pais. Eu não vejo problema nenhum, desde que a relação não seja a mesma dos 7 anos de idade, sabe? A proteção, a Tem que ter interferência, mudado, ou a né? mãe faz tudo e aí, né, vive como se fosse uma criança ali ainda que não sabe ter as atitudes, as decisões, né, e tudo mais. Eu acho que não, acho que é legal. Quer morar até a vida inteira com os pais, more, mas tem que ser outra relação, não a de filhinho e da mamãe embaixo da saia, não, é outra relação, né? E acho que as coisas não estão mudando, estão ficando como se a gente fosse viver cristalizado na infância. E isso é ruim para todo mundo, né? Porque no final todo mundo sofre, sobrecarrega o pai e a mãe, deixa a pessoa alijada do seu protagonismo, enfim. Eu não sei, eu penso muito assim, sabe? Ô, Saí, você ficou morando em Valinhos mais ou menos até uns 18 anos de idade, né? 17 eu vim para Cajuru. Cajuru. É. E você mudou pra Cajuru por conta da sua mãe? Foi isso? Porque era o seguinte, em Valinhos, a minha mãe ela vivia numa casa muito grande, numa casa muito bacana. As pessoas achavam que a gente era um canil, porque tinha tanto cachorro, que parecia uma chácara a casa. E hoje virou um lar de idosos, né? De tão grande que é a casa. Muito Vários bacana, né? Não, cômodos. virou uma baita de uma clínica. Mas o que era isso? Meu avô foi para Valinhos, vendeu tudo que tinha para comprar uma casa em Valinhos e tal, viveu lá com a minha avó, mas logo na sequência ele morreu. A minha avó não aguentou o tranco e a gente falava que era esclerosar, né? Ela esclerosou, não sei que, mas enfim, ela ficou senil. E aí minha tia, uma tia muito complicada, coitada, já faleceu, mas ela era muito doida e essa doideira ela descarregava em mim, assim. Vivia com a minha mãe ali para cuidar da minha avó, né? Quando minha avó faleceu,
O que que aconteceu? Teve que dividir herança tal e vender a casa. Minha mãe já estava desgostosa, sabe? Era a morte do pai, era a doença da mãe que durou 14 anos, era o sofrimento de ter que viver com essa tia que me judiava. E minha mãe estava de saco muito cheio. Ela falou, quero ir embora para um lugar longe, uma cidade E pequena a que sua mãe passe... sempre deu aula. Sempre. Quero passar onde passe... Ela falava isso, eu quero que seja uma cidade onde o cara passa em cima do cavalinho e dá bom dia pra gente, né? Aí, por um acaso, ela conheceu o Cajuru. E veio trazer um remédio para um conhecido, que o cara esqueceu o remédio em casa e tal, e ela falou, não, eu levo para você e tal. E veio trazer o remédio do cara, era um remédio complicado, e ficou apaixonada pela cidade. Então, quando minha avó faleceu e que vendeu a casa, ia desfazer, ela falou, não quero mais ficar nessa cidade porque me traz muita tristeza. Vou para aquela cidadinha onde tinha o cavalinho passando na rua e tal. E foi uma delícia. Quando a gente mudou para Cajuru, foi muito legal. Foi um ano maravilhoso, assim, de redescoberta, de... Eu olhava para a cidade acabava. Eu via o fim da cidade da minha janela, para qualquer lugar que eu olhasse, né? E daí de lá, aí não deu para ficar em Cajuru, porque eu vim para cá para estudar e aí acabei ficando, né? Ficando raiz. E você, quando veio para Ribeirão, você veio para fazer arquitetura. Não, eu vim para estudar o terceiro colegial, me preparar para o antes da vestibular. faculdade. É. Mas já sabia que queria arquitetura. Bom, tem tudo a ver, né, com relação de... Na verdade eu queria Do que fazer... você já vinha, né, e fazia ali junto com a sua mãe, né? Mas isso foi o seguinte, eu queria fazer ou artes plásticas ou publicidade. Aí conversando com um professor meu, Roberto Micoli, é um artista plástico bacana, assim, esse cara é muito referência, assim, para mim. E falei com ele, escuta, o que você acha? Ele falou, ó, se você quer artes plásticas ou publicidade, faz arquitetura, que você vai poder fazer os três. E mais um pouco ainda que você vai descobrir. Então, por influência desse cara, eu resolvi fazer arquitetura para ter essa formação mais, como é que se fala isso? Aberta, né? Para as artes, para o planejamento. Isso foi importantíssimo para mim. Assim, a noção de planejamento que a arquitetura dá é o que me permite hoje ser gestor de projeto, fazer produção, enfim. Então, por isso que eu falo que eu ainda sou arquiteto, apesar de não construir nada, né? E você, logo quando terminou a faculdade, você já foi dar aula, né? Foi rapidinho. Eu já dava aula durante a faculdade para criança, em oficinas, né? Trabalhava com quadrinho, com desenho. Mas não com em ilustração. faculdade, Não na em verdade, faculdade. em cursos ali, Mas já tinha o currículo, né? oficinas, né? Essas coisas assim. E aí quem orientou meu trabalho de graduação foi o Zé Antônio Lanchotti. E o Lanchotti era Professor professor Lanchotti. esse aí é uma figura também, né? É. E o Lanchotti me levou para a Unifran. Aí na Unifran eu entrei no design, dando aula de computação gráfica, que eu odiava dar aula de computação gráfica, sempre achei chato, mas era o que tinha, então vamos fazer. Aí lá na Universidade Franca, eles estavam abrindo o curso de publicidade. E eu ficava atrás do coordenador com a minha pastinha, falava, você já leu meu currículo? Você leu meu currículo? Lê meu currículo? Por favor, lê meu currículo. Até que ele falou, dá aqui isso aqui, vai. Aí ele leu e falou, cara, dá pra você fazer umas coisas aqui. E aí comecei a trabalhar também em computação gráfica, mas de um jeito mais aberto. Aí fui migrando para as áreas de criação, gestão, que era o que eu queria. E aí fui. E aí da Unifran, passei por quase todas as faculdades aqui da região. Quanto tempo de licenciatura de aulas, assim, para a faculdade você tem? Que eu dou aula, assim, desde quando? Quantos 97... 96, 2017, 97 que foi. 25 anos? Eu não Olha, sei, eu não não fiz sei, eu a sou conta, você foi péssima em rápida. conta. Não, porque eu tava aqui pensando se foi em 97 mesmo, você já tava fazendo a conta. Então se foi 25, Não, se foi em 97, 2007, 2017. 25. 25 anos. Nossa, olha, comecei com 25, né? Vou fazer 50 agora. Não me lembrava dessa marca. E olha que engraçado, né? Com 25 anos de professor, eu voltei agora para a FAAP para ensinar no ensino médio, né? Você chegou a dar uma pausa, né? Um pouco antes da pandemia eu saí das faculdades. Você fala que foi um momento também bem decisivo na sua vida, né? Assim, de uma transformação, talvez de uma mudança mesmo. Você sabe o que acontece, Ju? Eu ainda sou muito descrente da universidade particular como está posta hoje. Porque é o que o pessoal fala que é uma onda, né, que veio nivelando tudo por baixo. E realmente tá. Quando a gente fala isso para as pessoas, quem não vive a realidade da universidade particular, não falo da pública porque eu não conheço por dentro, né?
Mas quem não vive a realidade acha, esse professor está reclamando demais, que o professor gosta de reclamar, então deve estar meio ruim. Não, está muito ruim, está muito ruim. Né? Eu acho que hoje, via de regra, claro que ainda tem exceções, mas via de regra você tem assim um monte de gente querendo diploma e uma empresa querendo vender o diploma. E tem um professor ali para fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Perdeu o propósito, né? É. Na verdade. Só que isso é ruim para o mercado, é ruim para a infraestrutura nacional, é ruim para tudo, inclusive para quem está comprando diploma, porque depois não consegue emprego, porque o mercado já sacou isso. E aí já fica frustrado, acha que, né? E aí mexe com toda a personalidade da pessoa, e aí vai pro mercado, aí não sabe o que vai fazer, aí volta a estaca zero. Exatamente. Fica um monte de gente perdida, quer dizer, é uma grande enganação, né? Na maioria dos casos, como eu falei, ainda tem alguns lugares de excelência, mas tá difícil lutar contra essa onda. Então eu me cansei, porque eu olhava, eu me preparava, chegava lá e falava, o que eu tô fazendo aqui? Esse povo não quer nada, sabe? Era andar para trás. Aí fiquei muito desgostoso. Fui de 2000 a pandemia chapou um pouco a noção de tempo para mim. 2020 a pandemia. 2020. Então, em 2019 eu já estava fora, estava trabalhando com produção, trabalhando com ilustração, e veio a pandemia, e ainda bem que isso tinha acontecido, porque senão eu ia estar pirado, né? E a pandemia eu não parei de trabalhar, foi direto. O trabalho continuou, as coisas acontecendo, e eu de casa fazendo o que dava para fazer E o que vambora. você fez mais na pandemia, Sá? Muita ilustração. Pra Ilustração. Para livro, para site. Aumentou muito essa demanda na pandemia? Você sabe o que acontece? Então, eu não sei. Não sei se foi a pandemia ou se foi minha sintonia. Talvez o momento ali de ter mesmo todo esse trabalho, né? Porque como eu sempre trabalhei como professor, eu ficava com um pé lá e outro cá. Né? Sempre tive 2 empregos. Então, eu trabalhava como gestor social, mas dava aula à noite. Trabalhava como ilustrador, mas dava aula. Então, sempre ficava ali nessa coisa. Quando eu resolvi fazer o trabalho de produção e ilustração, não, vou trabalhar com isso, logo depois veio a pandemia. Então, dizer que foi a pandemia que aumentou, eu não sei dizer. Né? Eu sei que eu me dediquei mais a isso e aí as coisas fluíram. Talvez é o que você começou a focar mais também, né? Aquele momento que você fechou um ciclo aqui e focou realmente nessa parte, né? Então, é onde as coisas aconteceram mais também, né? E aí tudo rolou nesse... Foi natural, sabe? Foi acontecendo, né? E aí você voltou agora para o ensino, né? Recentemente agora, faz o que... Não, foi em agosto. Agora? Foi 2 super meses. agora. Eu tô apaixonado, assim, acho tudo de bom. E o que fez você retornar para as aulas? A proposta. Porque... como é que foi o negócio, assim? Eu estava em casa, trabalhando, fechando esse processo do selo que você falou. Aí um dos coordenadores da FAP me telefonou, são 2 coordenadores, né? E um deles me ligou, eu comentei com a Ana, falei, Ana, parece que tá precisando ali. Eu estava querendo voltar da aula, mas queria, assim, voltar para pós, para oficina, porque a pandemia isso parou. Eu cheguei a fazer algumas palestras, algumas coisas em online, e foi legal. Mas não é tão legal, né? Então, assim, foi bom, mas não... Calor humano, ali você tá, né, no ambiente é outra coisa. E outra, desgasta muito mais, né? Pra você manter a atenção do pessoal e poder... É muito mais desgastante, né? Então, eu dava essas palestras em pé, falava, se eu ficar sentado na frente do computador, o cara vai ficar louco, vai dormir, vai desligar a tela. Então, ficava em pé, né? Parecia E aí... Parecia uma live de cantor, sabe assim, quando ia fazer um negócio. Mas era gostoso. Fica lá fazendo malabarismo para segurar a audiência. Né? Mas aí, eu falando com a Ana, eu falei, eu queria voltar da aula e tal. E me chamaram para conversar. Eu falei, mas eu acho que será ensino médio, né? Será que é legal? Será que não é? Mas eu vou lá, né? O cara me chamou, vamos lá conversar. Cara, eu saí de lá apaixonado. Eu falei, nossa, eu até cheguei a comentar com eles. Falei, vocês me chamaram para conversar, agora se isso aqui não der certo, eu vou ficar tão triste, né? E ainda bem que deu certo aí. A gente, nesse namoro foi legal. E tô lá, tomara que dure muito tempo, porque a proposta é gostosa, assim. A gente consegue fazer muita coisa. E acho que isso que o professor gosta de fazer, né? Não é só chegar lá, dar um conteúdo e ir embora. Você quer ver brilho no olho de estudante, né? Você quer poder provocar crescimento. Isso que é bom, né?
Você vê o seu valor ali no sentido que, na verdade, o valor do seu conteúdo, né? O que você está compartilhando, o que as pessoas precisam aprender mesmo, evoluir ali, participar, né? Somar, né? Eu acho que a coisa do conteúdo, você consegue na internet. Estava falando isso com um estudante essa semana. Você consegue na internet. Mas a conversa, o exemplo, a experiência, né? a troca, você sacar que o estudante está te fazendo uma pergunta, mas na verdade ele quer saber outra coisa, né? Você conseguir conduzir essa descoberta, isso vale muito. Né? E acho que isso a educação de qualidade não perde. O pessoal fala, a educação está no fim, vai acabar, o robô que vai ensinar. Pode ser que um dia a inteligência artificial tenha esse nível de entendimento das coisas. Por enquanto não tem. Mas então, por enquanto, eu acho que se o conteúdo você consegue, de qualquer forma, na internet, num livro, onde você quiser, essa interação, a provocação e tal, ainda o professor é muito necessário. E numa estrutura como essa... Abrir um diálogo, uma discussão. E o contrário também, né? O robô te provocar é esquisito. Exatamente. Então, essa troca é que me fascina ainda, sabe? Imaginar que você pode servir de farol mesmo. Eu sei que é arrogante, presunçoso, mas eu quero ser farol pros outros. Quero falar, tem esse caminho, se você quiser, mas tem aquele ali também. Você vira um farol pro outro lado, né? Acho que isso é o bonito da profissão. E aí a gente está falando da sua trajetória acadêmica, mas, por exemplo, quando que você fez a sua primeira ilustração? Lá você começou pequenininho, foi aí evoluindo, mas quando foi o primeiro trabalho profissional mesmo que você fez nessa área de ilustração, de desenho? Meu primeiro trabalho profissional, ganhei uma caixa de bombom de presente. Foi um desenho de um Papai Noel com as renas, como é que chama aquilo que o Papai Noel... Trenó. Um trenó do Papai Noel para Casa São Jorge de Valinhos. Nem sei se ainda existe a Casa São Jorge. Ou seja, ainda na adolescência foi. Então. Tinha 13, 14 anos. Aí a moça que me pediu para desenhar para ela, porque ela fazia vitrine, né? Aí ela me pediu pra desenhar, ela me deu uma caixa. Eu falei, quanto você vai me cobrar? Eu falei, não sei. Serve um bombom? Eu falei, serve. Daí ele me deu uma caixa. Até fiquei feliz, porque eu achei que eu ia ganhar um bombom só. Não, foi a caixa. Uma caixa de bombom. Mas foi assim, foi o primeiro trabalho. O primeiro trabalho mesmo, assim, o primeiro trabalho que eu ganhei grana, assim, que eu fiquei feliz, foi logo saindo da faculdade. Tinha uma Gênios Vídeo, ali na Rui Barbosa, numa casa antiga. Aí eu fiz os desenhos que ilustravam a parte de games. Que eram umas histórias, uns barrados, assim, eram umas histórias em quadrinho. E na subida, né, porque era no primeiro andar, na escada eu desenhei o Donkey Kong brigando com o Mario Bros. Eu gostava tanto daquele trabalho. Quando fecharam a Gênios e depois virou outra coisa, fiquei triste que perdeu, né? Mas, enfim, esse foi o primeiro trabalho que teve um cachê legal, assim, que não foi bombom, sabe? Você toma um café? Eu tomo. Vamos tomar um café. A gente separou aí, né, Vitor, alguns trabalhos do Sá. Adorei seu pires. Você viu? Mais amor. Coração. Coração. Cadê a câmera aqui, ó? Que legal. Você toma açúcar ou adoçante? Não, normal. Já é evoluído. Tem isso? Quem toma café assim é evoluído? Eu sou no açúcar ainda. Não, eu até evoluo. Quando é uma degustação, algo assim, eu até tomo. Mas o meu açúcar, gente... É difícil abrir mão, hein? Você sabe que a Ana é mineira, né? Nossa. E aí de manhã tem café coado. Café da manhã é café coado. Eu também, no coador de pano ainda, que a minha avó faz. Aí, em casa é assim. E pão de queijo, não sei o que e tal. E aí o café tem açúcar, porque ela já faz coado com açúcar. Mas E é a você? única hora que eu Não, é a única hora que eu tomo café com Então, açúcar, porque é o tudo café bem. da Ana. E aí é legal. Depois tem a maquininha lá em casa que é de expresso, né? E aí já vai sem café... açúcar. Aí é sem açúcar. O meu noivo não tomava café, ele começou a tomar depois que a gente começou a namorar e tudo mais. Só que ele já começou no processo sem açúcar. Então, assim, ele já toma sem nada. Mas eu ainda com açúcar, não tem jeito. Sigo aqui. Vamos lá. Você é pequenininho. É mesmo, eu não lembrava. Eu mandei as fotos, mas eu não lembrava. Aqui sou eu no teatro, fazendo um circo. E nesse dia minha calça ficava caindo. Foi um sucesso, porque a calça caía. Eu fiz uma apresentação, saía correndo e tinha que vestir essa roupa de macaco e voltar correndo, né? Pra dar tempo. E aí eu não amarrei direito, a calça ficava caindo.
E todo mundo achava que fazia parte da peça. Era um sketch sem graça, mas a coisa da calça cair ficou ótimo. Isso aí vai ser o Vitor hoje, que estreia lá. Hoje ele tem a peça dele. Ele é 5 personagens, Vitor? Vai cair a calça também, 5 Vitor? personagens numa peça. Vai ser mais ou menos a mesma situação, né, Vitor? Mas vai ser um sucesso. E aí, isso você já, desde pequenininho, com essa parte artística também teatral, né? É. Teatro foi fundamental para mim. Nessa brincadeira do teatro, era um curso legal que a gente fazia a peça, fazia o roteiro, fazia os personagens e fazia o cenário, né? Esse cenário foi Fazer a gente que tudo, pintou. né? Ou É. seja, e o aprendizado ali, a experiência, né? Eram Essa- dois professores excelentes, que era o Roberto Micoli, que eu já te falei, e o Joviniano Borges, o Jô, que fazia essa brincadeira com a gente. Depois passaram outras pessoas E também, tem uma mas eles pessoa que... escondidinha lá no fundo, ó, da foto. Ah, é mesmo, né? É porque a molecada ia entrar depois, mas não aguentava, queria Já assistir ficava lá, também. abria assim, eu fazia muito isso também, abria a cortina e ficava assim, esperando o momento. Que barato. E aí depois a próxima foto, eu já vi que é Maurício de Souza. Esse dia foi muito especial. Isso aí é no estúdio do Maurício. O que eu acho Quem bateu essa foto foi a esposa dele. E aí, só que ela não percebeu que o louco tá dando um tapa na orelha do Maurício, né? Parece que... Sem querer ficou algo, né? É. Mas foi muito emocionante. Eu já conhecia o Maurício, mas não conhecia o estúdio. O estúdio do Maurício de Souza é a fábrica do Willy Wonka. É inacreditável, assim. E para os quadrinhos, você tem o Maurício de Souza como uma inspiração? Opa, Ah. muito. Ele e um outro cara que é editor dele, que é o Sidão Guzman, que faz as graphic novels MSP. Eu acho que são dois caras fantásticos. Tem muito preconceito com a turma da Mônica, né? Ah, Eu te ele falei é isso Mônica. agora. Não, Mônica é nosso, é nacional e é Hoje legal esse demais. mercado que a gente fala no Brasil de quadrinhos se perdeu um pouco, né? Acho que com a evolução aí, tecnologia, né? Um pouco do papel, às vezes não tá tão mais presente. Apesar de que na pandemia voltou muito, né? Forte questão de leitura aí de impresso, livros, tudo Ô, Ju, mais. eu acho que são alguns fatores. Hoje o papel, a gente tá com a crise do papel, assim, esse ano o papel subiu de preço 3 vezes, então foi muito assustador. Mas quadrinhos, eles saíram do eixo, então você não vê mais muito quadrinho em banca, né? O que era muito antigamente, A Panini né? tomou conta, tem um jeito estranho de fazer. Eu gosto muito, consumo muito Panini, mas acho que o jeito que faz na banca bagunçou muito, né? E aí, quadrinho em banca eu não compro desde antes da pandemia. Mas tem muita coisa que a gente consegue, assim, em sites de editoras, no Catarse, nos financiamentos coletivos, né? Mesmo a produção hoje está muito voltada para isso. Você já produz o quadrinho para o seu público, para a sua database de fãs, e ele já sai vendido. Então você não fica com excedente, não fica. Isso é muito bacana. Então eu acho que mudou, saiu desse eixo que a gente estava acostumado. Então pode dar a impressão de que está em decadência, mas não. Mas não. Não está, não. O pessoal que consumia quadrinhos continua consumindo, e eu acho que com a internet, eu falo acho porque eu não tenho números, tá? Mas pela percepção ali, até de conversa com os colegas, com a internet aumentou ainda mais. Mas e a nova geração? Vem nesse consumo também? Do papel, Talvez nem dos quadrinhos mesmo que às vezes online, porque tem esses acessos hoje também, né? Ou fica muito no papel ainda preso. não, eu acho que tá rolando muito assim. Você tem muito. O Instagram tá muito forte para rolar quadrinho, né? Então tem umas experiências interessantes que quando você pensa uma história em quadrinho, você tem que pensar na diagramação. Por exemplo, o virar de uma página, ele é importante para a história, né? O que vai acontecer quando eu virar a página? Quando eu abro as duas folhas, as duas páginas e vejo como que eu estou enxergando aqui. O Instagram é um carrossel, então você tem que pensar em outra forma, né? Como que você Sim. joga isso para desvendar o carrossel ali? Como que você... Então, eu acho que está mudando de espaço, está mudando de mídia, mas a linguagem ainda está lá, né? Ainda está viva, está bem viva. O que mais, Vitor? Ah, a gente tem umas curiosidades do Sávio, gente, eu não contei. Que eu também quero que ele fale. A gente não vai ter foto aí, eu acho, mas, o Sá, essa questão que cria abelhas sem ferrão. Ah, mas é importante, né? A abelha está acabando no mundo, né? Não, sim, mas como você cria?
Ah, você cria, você põe... Você tem na sua casa, no Tem, quintal? Como tem. que é isso, gente? Cara, Olha e é isso. fácil. Você que está me vendo agora, cria abelhas no seu jardim, Mas na, sem na ferrão. varanda da sua casa. Tem muita abelha sem fel. Não é que você tira a abelha. Deixa eu pôr mais uma água pra A abelha você. que a gente conhece, assim, a abelha do mel, né? Quer dizer, o mel de abelha sem ferrão é uma delícia também. Mas o mel que a gente está acostumado a consumir, daquela abelha do desenho animado, que é a apis, né? Essa abelha é uma doente para fazer mel. Ela faz mel que nem uma louca. Então por isso que ela é mais popular. Aham. Mas ela pica também as pessoas, Sim. né? Agora, tem centenas de abelhas sem ferrão que a gente muito confunde com vespa. Ah, vespinha, mosquitinho. Não, são abelhas. E que fez um buraquinho na parede, a bichinha vai lá e faz a casinha dela. E isso é muito importante para a polinização. Então, eu me lembro lá no condomínio, uma vez que teve uma discussão há uns anos, que tinha uma senhora que ela queria que detetizasse a área comum, porque tinha abelha que ia picar as crianças. Eu falei, gente, vai jogar veneno e a abelha tá maluco? Já não é tem, assim. né? Já não tem, tá né? tudo desregulado. Ainda vai acabar com o que tem, né? Agrotóxico deixando a abelha doida, não sabe voltar para casinha, não sabe mais encontrar o alimento, né? Então, o que acontece? Se você... É super simples, você faz uma isca, isso tem na internet de monte. A gente tem nenhuma foto, né, Vitor? Você Das não abelhas, mandou não, foto. porque eu achei assim... E o pessoal falou assim pra mim, manda umas fotos diferentes. Falei, tá bom, mas não me ocorreu. Abelha. Mas o lance é o seguinte, basicamente é o seguinte, tem vários tipos de abelha, mas você faz uma isca com uma garrafa PET, toda protegidinha por plástico e jornal, tal, porque tem o calor, tem a luz, tal, põe ali um atrativo e a abelha vai e toma conta. Daí você tira de lá e põe numa caixinha. Você pode extrair o mel se você quiser, né? Eu tenho pena das abelhas, porque dá muito pouco mel. Eu falo, não, deixa ela aí. E aí o que eu costumo fazer? Eu crio uma caixa, mando para um amigo. Crio outra caixa, mando para outro... É para ficar evangelizando, sabe assim? Passando caixa para frente. Não, mas por exemplo, mas você manda uma caixa para quem tem essa experiência com abelhas. Não, porque basicamente você coloca lá na parede e fica. Entendeu? Por exemplo, se ela você quiser, fica. você pode me mandar um presente, Posso. uma caixa de abelhas. Aí você põe na varanda da sua... Não sei se você mora em Porque ela não casa. tem ferrão, Onde você né? mora? Eu moro em casa. Tá, se você morar em apartamento, eu moro em apartamento, põe na varanda. Sabe, isso é muito E elas legal. não dispersam? Não, porque tem tem todo o esquema de você abrir, você fechar, tá por senão ali. lá, sai tudo, né? Vai Mas você embora. deixa, não, quando você vai mover de um lado para outro, você tem que fechar, deixar um tempo, tem um tempo certo para cada espécie, tá? Mas basicamente é isso, você deixa ela fechadinha, daí ela volta, ela escaneia o lugar e toma aquele lugar como dela, né? Mas isso é importante, por exemplo, o que faz a abelha sobreviver hoje na área urbana é jardim, é planta de sacada, e a gente precisa de abelha, né? Então, assim, ter abelha, borboleta, isso é muito legal. Fico muito feliz do jardim lá em casa ser muito vivo, né? E aí, e isso aqui é o quê? Só isso sou eu mergulhando. Eu sou mergulhador PAD, certificado, tenho curso e tal. Sempre quis voar, né? Sempre quis voar. Eu tenho medo de altura. Eu fiquei pensando, falei, caramba, se eu estiver embaixo d'água, a sensação de voo, e é mesmo, né? Quando você está embaixo d'água, no fundo do mar mesmo, você parece um super-homem, você vai para onde você quiser, né? Para baixo, para cima e vira e tal. Falei, vou aprender a voar embaixo d'água. Aí fui fazer mergulho. Mas você fez curso onde? Fiz lá em Paraty. Ah, tá. Fiz o curso em Paraty. Mas agora eu tô enferrujado, né? Com pandemia, com coisa, não entrei mais embaixo. Na verdade, desde que a Lúcia nasceu, né? Faz uns 5 anos que eu não mergulho. Então eu preciso dar uma relembrada. Mas é fantástico, né? Mergulhar é tudo de bom. É tudo de bom, assim. É uma coisa... É uma maravilha. Eu tenho medo dos dois. Tanto de altura como de mar. Mas você sabe que a primeira vez que eu afundei, eu virei pro instrutor, dei sinal para ele que eu ia subir. Ele falou, teve algum problema? Eu falei, não, eu tenho que ir no meu tempo. Porque por incrível que pareça, me deu claustrofobia de estar dentro da roupa. A roupa? Né? Eu fiquei numa situação claustrofóbica, porque você fica encapado, né? Aí eu falei, não, tem que subir. Aí fui devagarzinho e tal. E depois você tem uma outra sensação muito doida, que eu não sei o nome, mas é o contrário da claustrofobia, é uma liberdade de fobia, que você fala assim, cara, é o infinito. Aí você perde o medo, aí você acha que você pode ir para todos os cantos e vai embora. E aí que também você tem que tomar cuidado. Isso que eu ia falar. Por isso que eu fiz o curso, que eu queria saber o que aquele bendito daquele reloginho funcionava e servia, porque eu não queria depender de ninguém, né? Ou então falar, não, você desce com o Dive Master, ele te faz o batismo, né, que o cara carrega você. Eu falei, tá, e se o cara passar mal?
O que né? eu faço lá Como é que eu embaixo? fico lá embaixo? Não, vou fazer o curso. É. Então é uma experiência maravilhosa, assim, eu acho muito bacana. O que mais, Vitor? Ah, isso é muito bacana. Infelizmente essas duas pessoas já se foram, mas foi Você tá bem novinho aí também, né, Sá? faz... Ah, é que eu tô acabado, né? Faz 10 Não, anos, eu cara acho de isso. menininho, ó. Não, mas foi em 2013, faz 10 Cabelo anos. curtinho, 10 paradinho. anos. 2012, 2013. A Malu foi um trabalho muito bacana, porque é uma graphic novel, uma história em quadrinhos, né, fechada, sobre uma transexual, né? E ela, quem me ajudou muito foi a Agatha Lima, que é essa moça que está do meu lado, que é trans, é uma mulher, era, né, uma mulher trans, ela morreu na pandemia, eu descobri depois, assim, foi uma perda Aham, muito grande. E o João Neri é um homem trans, né? que O João, isso legal. foi num evento em que eu conheci o João, eu tinha feito uma mediação do João na Feira do Livro, mas foi muito rápido, assim. Oi, 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 que legal, blá, 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 né? E aqui não, aqui deu para conversar com ele, tal, uma E eles figuraça. já morreram? Já, já. Ele teve um problema renal e ela foi um Sério? problema de uma cirurgia que ela fez. E a Agatha era muito engraçada, ela era escrachada. Tá? Ela mandou, tipo, tava no hospital ali morrendo, né? Tava na cirurgia dando um beijinho no ombro. Suas despeitadas, tô aqui, não sei o que tal. E morreu 2 dias depois. Mas foram pessoas muito bacanas, eu aprendi muito com esse pessoal. Sabe, a Malu, que foi baseada na história de vida de uma... Ela foi baseada na história de vida da Agatha. Mas ela veio de uma... A inspiração veio de uma amiga minha, que era... Quando eu saí de Valinhos, para mim era um menininho, irmãozinho do meu amigo, né? E um dia, voltando para Valinhos, eu encontrei trans, uma mulher. Falei, nossa, né? Que diferença. E a gente sentou num ônibus e foi conversando até São Paulo, que era de Valinhos, eu ia para São Paulo, tá? E a gente ficou Aham. batendo papo. Falei, caramba, sua história dá uma história em quadrinhos, né? É importante, dá um documentário. Aí pensei bem, falei, mas documentário já tem, história em quadrinho ninguém fez ainda, desse jeito ninguém fez, né? Tinha a Laerte já desenhando, tinha uma graphic novel de internet, chamava Sasha the Lioness, mas era mais pra fantasia e tal. Agora, nessa pegada, um romance meio documental, assim, não tinha. E aí foi bem legal. Esse trabalho eu tenho muito orgulho desse Então, na trabalho. verdade, você que desenvolveu esse trabalho. É. Não foi ela que quis produzir alguma coisa e te Não, procurou nada. não, Você que não. despertou pela história dela e percebeu ali que E quase não dava, rolou, né? porque a Alessandra, que é a minha amiga de Valinhos, ela desencanou, foi pra vida artística, foi fazer outros trabalhos. Falei, pô, tá difícil demais falar com você, né? Aí desencanei. Aí numa reunião do Conselho de Cultura, eu conheci a Agatha. Falei, você não quer conversar comigo? Vamos trocar uma ideia? Aí ficamos, e ela me ajudou muito. A Agatha foi super legal nesse trabalho. E é engraçado que eu já tinha desenhado a Malu, mas se você for ver, parece com ela, né? Cabelinho. Você já tinha a personagem A ali, né? Malu O já estava feita desenho. e acabou casando, sabe? Aí ela achou até que era uma homenagem. Eu falei, cara, serve de E homenagem é mesmo, mas não foi assim, foi super coincidência coincidência. mesmo. O que mais, Vitor? Ah, isso foi muito bacana. Essa Tô imagem tentando te da. encontrar Eu tô isso, né? de cor de abóbora do meio pra baixo, tô aqui, ó. Ah, tá, achei. Essa aí foi a Junta Geek, um evento que a gente fez, uma Comic Con que a gente fez aqui em Ribeirão. E assim, esse era o Beco dos Artistas, tá sem soberba nenhuma, tá a nata dos quadrinhos nacionais aí. Só gente de quem eu sou fã Vieram pessoas de todos os cantos. assim, Profissionais, né, é. nessa área. E aqui, o que que aconteceu? Nesse material, assim, teve pessoas aqui que eu chamei porque eu gostei do trabalho. Eu não tô conseguindo encontrar o Gidalt aqui. Mas ele ganhou o Prêmio Jabuti o ano passado com a obra que ele trouxe aqui para Ribeirão. O ano passado, pré-pandemia. Essa E agora pandemia. ele é finalista de novo do Jabuti. Eu falei, cara, você tá fazendo uma coleção de tartaruga, cuidado com o Ibama, né? Mas assim, tem gente muito boa aí que já é consagrado. O Orlandelli tá aí, os Crumbinho, o Gilmar, o cartunista das cavernas, enfim, Marcati, gente aqui, o Gerson, gente da região, enfim. Foi muito bacana esse trabalho. Esse evento eu tenho muita alegria de ter feito. Foi um total fracasso de público. A gente fez muito, errou muito
não na organização do evento, porque ele foi muito bem organizado. Quem fez foi a Malena, que faz óperas, a Malena Espíritos, que fez a organização. Mas a gente cometeu uns erros, assim, de não entender o formato mesmo, né? Então o público foi super pequena Mas a por outro participação. lado também vocês reuniram aí. Cara, mas quem participou não esquece. Assim, de verdade, assim, quem não foi perdeu, sabe? E eu gostei muito de ter feito, assim, gostei muito de ter feito isso. Foi muito legal. O que mais, Vitor? Aqui com a molecadinha. Já em aula, né? É em oficina, aqui é numa Oficina. ONG que não tem mais, a Sonho Real. Era uma ONG muito bacana, mas não aguentou o tranco, precisou fechar. Por conta de questão de convênio e tal. E as Mas era suas muito aulas legal. eram do quê, no caso? Aqui com essa meninada foi uma contação de história. Eu fazia uma brincadeira assim, de contar uma história e depois estimular o desenho, né? Às vezes dava aula para os professores também, né? Dando ferramental para professor. E a Sonho Real era uma delícia. Eu sempre fazia coisa com eles. Legal. Minha família. Né? Essa foto é do Said Tayar, assim. O Said Tayar é o meu fotógrafo oficial. Eu brinco com ele, que é um amigo que fotografa muito bem. Aí a Júlia era pequenininha ainda, tinha o quê, uns 2 aninhos? Não, acho que nem 2. Eu tava caminhando Bem, para 2. Lúcia. E do lado, Júlia. Eu falei Júlia, Lúcia. São Oh, meu as Deus, vogais são Troquei. iguais. Aham. E a Ana. Essa foto eu gosto muito. Isso aqui é no Sesc. Uma oficina do Sesc, o moleque me desenhou. Aí eu guardei. Achei ótimo, né? Foi o contrário, o oposto. O molequinho me fez. Olha como eu tava gordinho aí. Olha, Tava até gordinho, que ele tem uns né? tracinhos legais, né? Tem, Assim, pra tem, desenho, moleque né? bom, né? Isso foi bacana. Isso foi muito, na verdade, foi muito emocionante isso aí. A gente tinha, em Ribeirão, a gente fez a Ribeirão Preto em Quadrinhos, que é um selo de quadrinhos alternativo e tal. E uma das pegadas da RPHQ, na verdade, ela começou assim, é uma coletânea, né? Que eu chamei um pessoal das antigas, um pessoal novo, um pessoal contemporâneo para fazer histórias de Ribeirão Preto. Quando que vocês começaram? Você que fundou a RP? 2009. Eu trabalhava na Atômica Filmes. Aí... 2009. Não, eu saí do Marista em 2009 e fui para Atômica. Aí 2011, eu acho, veio essa ideia. O que a gente pensou? Na Atômica eu cuidava da parte autoral. Aí conversando com o Fred, eu falei, por que a gente não começa então fazer quadrinho? Começar a trabalhar assim, e daí a gente pega alguns quadrinhos e transforma em filme. Inclusive um deu certo, né? Aí a coisa veio, dentro da Atômica a gente fez esse projeto, que era trazer gente de todas as idades para contar histórias de Ribeirão. Histórias curtas que misturariam realidade e fantasia, né? Fizemos uma espécie de um amigo secreto, cada um tirava um papelzinho, daí tinha um nome de um personagem, de um lugar e uma emoção. Aí tinha que misturar. Então teve Santos Dumont lutando com os irmãos Wright num 14 bis Transformer, que virava um robô. É uma loucura, né? Teve essas coisas. E aí fez muito sucesso, a gente resolveu fazer mais, né? Essa é a segunda RPHQ e que a gente homenageou o Biriba. Só que eu não conhecia o Biriba. Eu sabia da importância do Biriba, mas não conhecia. Então ele fez Só pra deixar claro quem é o Biriba. O Biriba é o... o grande palhaço, né? Entendeu? Inclusive tem a praça em homenagem a ele ali. Tô confundindo? Tá não. Confundindo o palhaço. Lá confundindo. é o Piolim. Lá é o Piolim. Mas... Gente, jornalista também às vezes é desinformado. Não, mas você sabe o que acontece? Verdade. O Biriba também merece uma praça, assim. Não, eu achava... Nossa, tudo bem, vai. Mas Passou, aí, mas que assim, a gente acontece? sabe a trajetória, né? O que ele foi, né? A importância desse pra área artística, né? E a elefanta, né, que tava no bosque, que era do Biriba e tal. Não sei se ainda é a mesma elefanta que tá lá, mas era elefoa, né? Não é elefanta, não sei como é que fala o feminino de elefante, mas enfim, tá lá. Aí a gente fez a história em quadrinhos. Na verdade, foram outros 2 artistas que fizeram. Se não me engano, foi o Saulo Michelin que desenhou e o Júnior, que fez o roteiro. É o Antônio, eu chamo ele de Júnior o tempo inteiro, esqueci o nome artístico do rapaz, mas é Antônio, meu Deus. Júnior, me perdoa, esqueci seu nome. Mas o Juninho fez o roteiro. Aí, o que aconteceu? A gente foi lá na Revide, isso aí é na Revide, para fazer um auê da revista, né?
Então, eu liguei para algumas pessoas. Então, nessa foto tá o Dan Medeiros, tá o Willy, tá o Arnaldo, o pai, né? O Arnaldo, Dude, que fez enfim, que fizeram parte da revista. Aham. E aí, o que acontece? Estamos lá conversando, daqui a pouco aparece o Biriba. E o Biriba tava com um papelzinho na mão, que ele descobriu um parente antigo dele, ele queria ver se alguém da revista, sabe, tipo, Ele super apareceu aleatório. do nada, tipo, É. não... Não, ó, eu tô aqui com esse negócio e tal, eu quero ver se alguém descobre da minha família, o brasão, sabe essas coisas assim, né? Cara, eu olhei pro Biriba, eu comecei a chorar, cara, porque eu falei, eu não acredito que eu tô com a revista aqui. Aí eu cheguei pra ele assim, seu Biriba, essa revista que a gente fez pro senhor, eu tava querendo dar um jeito de entregar pro senhor. Mas vocês fizeram a revista, mas não falaram com ele, por Não, exemplo, porque eu não tinha o contato do Biriba. Inclusive, quando eu tava na Revide, o que eu acredito. perguntei, tava perguntando ali, né? Eu não lembro se foi com o Murilo, com a Bel que eu conversei, ou com a Carla. Acho que é a Carla Mimessi que fez essa matéria, né? Eu tava perguntando, escuta, você tem o contato do Biriba? E o Biriba apareceu, né? Foi tipo, puf. Meu Falei, Deus. caramba! Então foi muito emocionante. Aí a gente Que aí fez vocês essa já foto. entregaram É. pra ele o material, já fotografaram, já conversaram. E depois dessa brincadeira, a Carla me chamou pra fazer uma brincadeira outra brincadeira que a Revide fazia, que era muito legal, que era uma pessoa entrevistar outra, né? Aí eu sugeri o Biriba, e eu fiz a entrevista com o Biriba. Então tem uma foto bacana, eu palhaço junto com ele e tal. Só que o mais legal foi o seguinte, falei, só que eu quero ir buscar o Biriba. Então eu fui lá na casa dele, né? Vim trazendo e vim conversando com ele, vim gravando a nossa Ele conversa. sempre morou em Ribeirão, Biriba. Ah, não, ele morou fora um tempo, Mas ele ele, andou, tipo, mas a base dele era Ribeirão. aqui. Aham. Então, eu gravei a conversa com ele, que eu falei, não vou perder esse documento, né? E a gente veio conversando muita coisa. Então, na entrevista, teve até umas coisas muito engraçadas. Eu falei, vamos pôr isso na entrevista? Não, isso não pode, não vai pôr isso na entrevista não, tal. Então, ele abriu muita coisa ali. A gente chegou, assim, no finzinho da vida dele, não vou dizer que a gente teve um elo de amizade, mas foi uma aproximação, né? foi muito bacana. Foi muito bacana. Tanto que um pouquinho antes dele morrer, eu tava querendo fazer uma visita pra ele, mas tava meio assim, porque ele tava doentinho e tal. Aí, sabe que você percebe que você vai atrapalhar, né? E aí não deu pra vê-lo, assim, pra me despedir dele. Mas foi um cara muito querido e, assim, nesses poucos contatos, eu aprendi muita coisa com ele. Quantas revistas pelo projeto vocês lançaram, Sá? Ó, são 3 coletâneas RPHQ nesse formato. Mas formato livro, né? Não, seria revista mesmo, né? A gente chama de álbum, né? Pra Álbum, diferenciar né? da revista. Aham. Quando você fala revista, a pessoa pensa que é revista de linha, né? São esses 3. Foi a Chico Lorota, que são histórias do Gerson Teixeira, mas com vários desenhistas. É um roteirista só para vários desenhistas, então sai um pouquinho disso. A Malu, um trabalho que o Arnaldo fez junto comigo, que é o Cospe Fogo, que é um cordel em quadrinhos em preto e branco. É bem bacana esse trabalho também. Depois eu editei o primeiro Theo e Minimundo do Caetano Cury. Depois eu tô esquecendo alguma coisa. Depois veio esse livro do Gerson Teixeira que a gente tá lançando agora, que daí é um livro, não é quadrinho, é um livro sobre um cara que fez quadrinho. Inclusive, enfim. ele deve estar com a gente aqui nas próximas semanas. Esse aqui, no caso, você fez Eu sou editor desse editor, livro. né? Você fez a edição Assim, na dele. verdade, a gente faz a produção, porque vai desde do financiamento coletivo, né? Até a entrega do livro e a edição aí, edição no sentido do conteúdo mesmo, que seria, para quem faz uma exposição, é como fazer a curadoria, né? Para quem não conhece o Gerson Teixeira, O Gerson Teixeira é a melhor definição do ilustre desconhecido, né? ele trabalhou com o Maurício Souto, não foi? Ele trabalha com Maurício de Ele Souza. trabalha ainda. Esse livro conta a história do Gerson durante Abril. O Gerson fez de tudo, cara. Ele fez de história do He-Man, passando por Seninha, Luluzinha, muita coisa de Disney. Criou um monte de personagem, ou foi co-criador de um monte de personagem Disney. Histórias, assim, clássicas são do Gerson. Ganhou um monte de prêmio Abril. Ele é muito... É o ilustre desconhecido. Por quê? Porque os caras, quando os roteiristas escreviam, artistas também não assinavam. E aí, esse livro é meio por isso, sabe? Uma vez a gente tava conversando, falei, cara, precisamos contar essa história. Mostrar, né? Quem é ele, o que ele já fez, Porque tudo do trabalho tem, dele. Ju, tem indexadores na internet e tal, mas não tem a história do cara, né?
E aí, esse livro é de causos, tem assim, o dia que eles viram o Calbi Peixoto cantar até a criação do Biquinho, que é o sobrinho do Peninha. Sabe, então vai de 8 a 80, de 0 a 100 também. É muito rápida a história e você pega pontos diferentes de uma trajetória muito bacana. Eu gosto demais do Gerson. O Gerson é um amigão e pessoa generosa. Você vai conhecer ele aqui, você vai gostar muito dele. Muito bom. E aí, Vitor, temos mais? Terminamos. Ah, o selo. Ah, sim, óbvio, nós não poderíamos deixar de falar, né? Sá, eu queria que você contasse a história. Por exemplo, você teve um convite, né, pelos Correios para poder desenvolver aí esse selo aí do Bicentenário da Independência, né? É. Como que foi isso? Ah, isso foi tão legal que quando a moça me ligou, eu achei que fosse E trote, ficou sabe? lindo. Ah, muito obrigado. Eu achei que fosse trote. Falei, então, vou dar uma Ah, pensada, imagina. veja bem. Não, porque rola isso, né? Tem muita gente levando golpe assim. O cara chega, contrata o trabalho e as pessoas fazem e aí é mentira. Rolou muito isso, né? Na pandemia. É. Maluco fazendo isso. Aí um amigo meu, o Márcio Javaroni, sabe, o jornalista? Sim, Javaroni estudei com ele. ele é enfiado na filatelia, colecionista e tal. É, ele é, E nossa, ele é mesmo, de selos, né? Inclusive, ele faz parte de um órgão nacional de filatelia e tal. Liguei pro Javaroni e falei, Javaroni, procede? Ele falou, claro, Sá, procede, pode fazer, é sério. Eu falei, então vambora. E o que aconteceu? Eu fiz um livro que é muito bacana, fiz a ilustração de um livro que é o Bicentenário, o Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência, do professor Jurandir Malerba. Um livro muito legal. E aí, uma das ilustrações é a Maria Quitéria. E a historiadora dos Correios pegou esse livro, gostou demais do material, e me ligaram falando dessa ilustração da Maria Quitéria. Né? Se eu não podia negociar essa ilustração. E não era o caso, porque estava no livro e tal. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei, nossa, mas eu tô achando tão legal você me chamar para fazer um selo, né? Porque às vezes eu compro blocos filatélicos, que eu acho bonitos, não sou colecionador, mas gosto do objeto e tal. E aí virou, então você quer fazer um bloco filatélico? Eu falei, opa, mas é pra já, né? Vamos fazer. E de uma personagem que era Maria Quitéria, viraram 4 selos que formam essa composição. muito legal. E isso foi agora, 2022, né? Que Foi, saiu agora. bicentenário, é. É. Esse selo ia ser lançado no dia da independência. Aí teve uma alteração de calendário, por conta do dia do rádio, tal, que é dia 7. E ele foi lançado no dia de Frei Caneca. Então, e já esgotou, isso foi muito legal. Foi uma tiragem bem bacana e já não tem mais para comprar. Isso eu achei muito bacana. Nossa, os colecionadores É. que. É. O Márcio tem, não? Tem. Porque o que acontece, Ju, hoje você não vê mais selo em carta, você não vê mais nem carta, né? Mas ainda é muito importante o selo dentro dessa onda dos colecionadores e de quem faz o registro. O selo ainda funciona como registro histórico, como resgate, ainda é uma peça bacana. Eu achei legal, eu brincava com o pessoal, falava assim, a Lúcia quando crescer vai chegar na escola, vai falar assim, pessoal, tinha um negócio que chamava carta, parece que ia dentro do envelope, aí tinha um trequinho grudado ali, meu pai fez um daquele, né? Acho que a lógica dela é essa. Mas eu vivi com selo, né? Então para mim, fazer esse objeto, mesmo que não existisse, como eu te falei, já está esgotado dentro do mercado de colecionismo, né? Mesmo que não existisse, só de fazer um selo para os Correios já ia estar feliz da vida. Você chegou entendeu? aí lá, colocar uma carta no correio só para ter o selinho colado. Não, eu tinha que fazer isso, né? Eu preciso fazer isso. Eu tô ansioso, o pessoal dos Correios ficou de me mandar os carimbos, né? Porque tem o carimbo de primeiro dia e tal, e foi lançado em Recife e em Salvador, então eu não tive acesso. Eu pedi, não, me manda alguma coisa carimbada que eu quero guardar e tal. E o processo de criação, Sá? Olha, esse material foi bem bacana. A equipe dos Correios é muito bacana de trabalhar. Porque tem uma historiadora, então ela me mandou os subsídios, falou, olha, Cipriano Barata foi isso, Frei Caneca... Por exemplo, o Pedro Pedroso é um cara que eu não conhecia, né? Então, precisei entender o Pedro Pedroso e aí a moça foi super bacana. Maria Quitéria, então me mandaram os textos, aí eu fiz um desenho, mandei para eles. Eles falaram, olha, tá muito durinho, tá muito monótono. Quebra um pouco isso aí, porque tá muito monótono. Eu tava muito levando a sério a coisa. Correios, Aí quebrei, né? Falei, então pode, toca a pau. Então, assim, eles foram dando muito apoio
E, por exemplo, esse selo, nas figuras, o que tem marrom, ele tem um acabamento de verniz serigráfico, porque fica mais bonito, brilha quando você mexe e tal. Foi ideia do pessoal dos Correios. Falou, ó, vamos dar uma valorizada, põe um recurso, né? Então foi foram clientes muito legais de trabalhar. Você levou quanto tempo? Cara, o processo todo... É que assim, eu trabalho muito rápido, né? Então eu costumo passar fome de desenhar um tempo antes para ficar desesperado para desenhar e depois fazer tudo de uma vez. Uhum. Então assim, o processo todo levou uns 2 meses, mas aí teve burocracia no meio, teve tempo de estudo dos personagens, mas da aprovação para o final foi muito rápido, assim, foi coisa de acho que 2 semanas, se eu fosse juntar, né? É bem assim, a coisa é meio desesperada. Quando eu começo a desenhar é meio desesperado para fazer, sabe? Bem rápido. Isso com todos os segmentos, quadrinhos, outras ilustrações de livro. É. Você tem essa facilidade, assim, no sentido de Você sabe que eu me ferro entender o muito. contexto e Eu a coisa funciona assim. Eu me ferro muito por isso, porque eu gosto da pressão do prazo. Sabe? Eu gosto de prazo apertado, porque isso me faz fazer o trabalho. Então, eu me ferro porque isso me desgasta, né? Dirigir um caminhão na ladeira, né? Mas eu acho muito bacana. Então, como eu te falei, às vezes eu sei que eu tenho que entregar até sexta-feira. Eu fico sem desenhar nada até quarta, com vontade de desenhar, dando cosquinha, assim, preciso desenhar, para na hora que eu sentar já sair. e faz de uma vez. Mas aí eu já tô pensando, né? A coisa tá ali na cabeça, tá funcionando, tô imaginando como fazer. E você usa hoje ainda lápis, papel ou não? Você já está no computador, Assim, para fazer o programas? trabalho, eu uso uma tablet, eu desenho e olho para a tela. É, Então eu desenho à mão, né? E jogo na tela e trabalho na tela. Tô até pensando em comprar uma que você já desenha e já vê ali, assim, mas eu não me adaptei ainda. É porque eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes eu tô mexendo num texto, para descansar um pouquinho eu vou desenhar, para descansar um pouquinho eu entro no YouTube, descanso um pouquinho de novo voltando pro texto. Então, para eu sentar e fazer um desenho numa tablet mesmo, numa plataforma, num Aham. display, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso como eu quero. Então, ainda estou na tablet separado. Eu olho para a tela e estou desenhando aqui. Então, é como desenhar na lápis. A experiência é muito parecida. Mas eu ainda carrego comigo sempre um caderninho de papel, porque onde eu tiver, se me der vontade de desenhar, eu rabisco, faço uma anotação. E às vezes vem a criatividade ali na hora, né? A ideia, por exemplo. E você já Ou coloca uma no papel coisa para que não você observa, esquecer. né, Ju? Tipo, os seus óculos. Putz, que óculos bacana da Ju, é diferente, tá? Deixa eu rabiscar aqui. Aí eu não sei pra que eu vou usar aquilo, mas pode ser que daqui 2 anos eu vá criar um personagem. Óculos da Você usa. Ju. Uso aquilo que Aham. estava aqui, né? Então, o que eu sinto no desenho, isso serve pra escrita e tal, é que você tem muito a memória muscular. As pessoas acham que é só você treinar o olhar e a técnica, mas você tem que treinar o músculo também, como o esportista, né? Tem que treinar a musculatura mesmo, né? Para você poder fazer um desenho legal. E tem um processo de memorização das formas que acontece quando você faz anotações gráficas, né? Então isso para mim ainda é importante. O papel ainda é importante nesse sentido. O Saí, você, como contou pra gente, começou de muito pequenininho com desenvolver esse seu lado de desenho, de ilustração e tudo mais. Mas ao longo desse tempo, você chegou a fazer cursos, tirando, óbvio, a faculdade de arquitetura, mas coisas mais que te abrissem mais esse leque na parte mesmo para desenhar, para ilustração. Você sabe que eu tenho. Até vou indicar esse cara aqui, porque eu acho que ele ainda dá curso, que é o Carlos Reno. É um desenhista aqui de Ribeirão que trabalha para o exterior e tal. O Reno é um professor clássico, assim, ele é muito legal. Fiz um curso com ele um pouquinho antes da pandemia, que eu queria resolver umas coisas de anatomia, e foi muito bacana. Era um ateliê, né? Que ele ficava ali. Não era um curso com começo, meio e fim, mas um ateliê que ele ficava ali junto com a gente. De desenho, fiz um curso de pintura digital com o Nicolas Mendes, que hoje trabalha na Sony, faz desenho animado desses Angry Birds e tal. É de Ribeirão Preto, tá lá, né? Ganhou Oscar com o Aranha Verso e tava na equipe que ganhou o Oscar. Mas o que eu me lembro foram esses 2 cursos que eu fiz, foi até mais tardio. Mas eu sempre gostei muito de trocar ideia com os amigos, sabe? Perguntar como é que era que fazia, como é que, sabe? Aprender ali na troca,
né? Na prática mesmo, É. ali, trocando ideias. Agora me fala uma coisa. Tem anotado aqui na pauta, viu, gente? Eu quero saber essa história. Você participou de um reality na MTV indiana? Mas foi aqui em Ribeirão. Quando foi isso que eu não me recordo? Cara, isso aí foi muito louco. Faz muito tempo? Eu não lembro o ano, mas isso aí foi o seguinte. Estou em casa lá, feliz e pimpão da vida. A Cris Carollo me telefona e A fala, Cris, a Cris, né? A Cris é grande doida. produtora aí também. Ela me liga e fala assim, tem um negócio que vai rolar aqui em Ribeirão, não sei o que, estão precisando de um desenhista. É um reality indiano, da MTV, chama Roads. Os caras andavam de moto pelo mundo. Iam passar pelo Brasil. E um dos lugares do Brasil era Ribeirão Preto. Mas Né? era da MTV Da indiana. Da Índia mesmo. Isso é muito louco. Não isso. era só o reality show. Não, era toda vez a produção. O produtor era um argentino, um figuraça. E os caras eram indianos. E eu falava, como é que eles conversam? Eles falavam inglês, parecia uma torre de Babel, sabe? Quando você via todo mundo conversando. A gente não tem imagens, né, Vitor, disso? Não E tem. eu ia mandar pra vocês, mas o que eu tenho é um vídeo tão apertadinho, assim, uma qualidade ruim, sabe? Um videozinho. Mas tá lá, é o MTV Roads 8, Ribeirão Preto. Aí você vê. Vamos pesquisar. Aí o que depois. acontece? Os caras me chamaram e precisava desenhar. A prova deles era a seguinte: era desenhar as pessoas do reality no municipal. Quem topasse o desafio, desenhar nu. Eles iam ter que posar no municipal para a plateia do municipal e os virgens tocando no fundo, né? Enfim. E eu aparecia ali com um cavalete, super artista, assim, né? Pra desenhar o cara pelado, a moça pelada e tal. Porque o lance se explica pelo seguinte: a cultura indiana é muito casta. Então você posar nu é uma coisa, um desafio muito Nossa. maior do que pra gente, que, né, talvez seja mais tranquilo. São muito conservadores, reservados, não Até imagina. para você ter uma ideia, a coisa foi tão pesada nesse sentido que o pessoal, durante o reality, resolveu que as mulheres não iam aparecer. Primeiro as mulheres iam de colã. Olha, só de segunda pele já não... Não, melhor não. Melhor E não esse fazer. pessoal que fazia esse trajeto de moto, assim, por vários lugares, eram todos da Índia. Participantes. E a homens e produção, mulheres. E a produção era indiana também. O produtor Que que fazia a acompanhava ponte, que era tudo. esse argentino. E a Cris foi a pessoa que... Eu não sei se ela fez produção local, se ela serviu de contato, mas eu sei que ela fez a ponte. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que no dia da gravação tava uma polêmica. Isso demorou meses para acontecer, mas no dia da gravação tava uma polêmica. Olha, as mulheres vão poder, não vão poder, como é que vai ser, como é que não vai ser? Põe o colã, não põe o colã, isso pode ser grave, pode dar um problema. Era muito sério, essa prova foi muito séria. Aí eles queriam que o cara aparecesse nu e tivesse alguma coisa tampando e tal. Aí resolveu que não, que o cara podia ir, e 2 só toparam. Graças a Deus, né? Porque eu precisei só desenhar 2 e acabou. E quantos eram? Eram bastante? Eram, acho que, no mínimo 8 pessoas, que eu me lembre. E aí 2 toparam e foi muito louco, porque assim, eu desenhei as pessoas, tá pelado, eu desenhei lá o pirulito do moço, né? Só que aí o cara veio pra mim, não, isso aqui você risca. Né? Me falou em indiano, eu entendi porque ele fez assim com o dedo. Daí eu fui lá e passei um giz de cera. Sem roupa, como é que Mas você vai voar? ele me pediu ali, falou, Parte do você risca corpo? tal. Daí eu pintei ali na hora, pus uns efeitos assim pra tampar, porque eu não podia. Era ofensivo desenhar. É uma loucura, né? Mas a prova era o cara posar pelado e era ofensivo desenhar o cara pelado. Né? Quer dizer, tinha algum problema ali com eles que tava sério, né? Mas foi divertidíssimo, foi muito, muito doido participar disso e conviver ali um dia com esse pessoal, né? Foi um dia a experiência. Foi, assim, demorou bastante a gravação. No final eu participei 10 minutos, mas esses 10 minutos foram um dia, assim. E depois, quando você assistiu... Depois quando eu assisti, eu achei 2 coisas. Primeiro que os Virgens não tocou a música deles, colocaram outro rock and roll no final, acho que por questão de direito autoral, sei lá. Só que tava os Virgens lá tocando e outra música. Então não entrou o som original, por exemplo, que eles estavam tocando. Podia, sei lá, ter chamado minha mãe, né? Não precisava ter ido o povo lá. E aí, eu achei que o desenho foi legal, o trabalho foi legal, mas, tipo, o desenho mesmo não apareceu tanto, porque eles ficaram com medo, sabe?
não apareceu meu nome, nem dos virgens, sabe? Foi bem tosco isso. Mas foi muito legal tá lá, né? Uma experiência. É pra contar no podcast da Ju, né? Ficar registrado. Sá, muito bom. E hoje, atualmente, então, você está em faculdade. Não, tô no ensino médio. Ensino médio, desculpa, é que a gente fala. Vamos falar, é a FAP, né, gente? A gente olha para a FAP e a gente pensa na né? faculdade, né? Não, mas tem toda a parte de estudo de todas as etapas aí. E como é que estão os seus trabalhos com relação à parte dos desenhos, ilustrações? Ó, eu tô fazendo hoje 2 projetos que estão bem bacanas, assim. Uma parte dos projetos são jogos educativos para o pessoal da Pau Brasil, né? Então tá bem legal, já tá quase saindo um agora que é de patrimônio histórico. Então tem ilustrações de Ribeirão. Nossa, tá uma delícia fazer esse trabalho. É um jogo do Eli que tá fazendo o jogo e meu contato na Pau Brasil é a Simone, Simone Candra. E a gente tá seguindo nessa linha. Vai sair um RPG agora, no final do ano, começo do ano que vem. E um outro projeto é uma história em quadrinhos que eu estou muito feliz de fazer, que é para a USP, para um grupo de pesquisa de gêmeos. E das relações entre gêmeos, né? E é a história de 2 irmãos que foram separados de uma forma muito triste, tosca, errada, né? Um ficou em Fortaleza e o outro veio para Uberaba. E daí, no meio da pandemia, eles se reencontram. Eles são conhecidos como os Gêmeos do Fantástico, porque se reencontraram ali, eu choro toda vez que eu vejo isso. E o que eu estou fazendo? Depois de um processo de pesquisa muito bacana, entrevistas com eles, eu estou fazendo a quadrinização um pouquinho da vida e o momento do reencontro. Então vai ser uma HQ preto e branco de 40 páginas. E tem uma coisa legal, que vai ser assim, de um lado eu tô contando a história de um, do outro eu conto a história de outro. O reencontro vai ser no meio. Que legal. Então você vira a revista de ponta cabeça para você seguir a história de uma história complementar aí segue o outro até... E aí o pessoal da USP que tá fazendo contato comigo, assim, é um pessoal muito bacana. E o Ricardo, a Patrícia, o Cláudio, assim, um pessoal que abre muito a possibilidade de trabalho. E eu sugeri que a gente fizesse uma história em quadrinhos muda, né, sem fala, que é um desafio legal também. E eles toparam. Então, assim, vai ser bacana, vai ser um trabalho muito experimental. E você sugeriu assim por quê? Você sempre quis fazer algo assim? Foi uma oportunidade? Eu acho que eu tô nessa pesquisa, sabe, assim, da história. Um pouco do que a gente falou no começo, a coisa da internet, da mudança de formato, né? Então, tipo, a revista vai vir de um lado e vai vir do outro, se encontra no meio e faz mudo. Eu tô querendo e essa coisa pensar do mudo, um pouco. A imagem, ela fala muito mais, às vezes, do que o próprio escrito, né? O desafio é assim, como é que você faz para ficar pra inteligível, pessoa, entender, né? Então, quem está sendo minha primeira leitora é a Lúcia. Eu sento ela tem 5 anos, se ela entender, né, fica fácil. O que tá acontecendo aqui, filha? Entender. Conta pro papai o que tá acontecendo. Ela fala, o moço aconteceu não sei o quê. Então beleza, Tô certa, no caminho. Se ela não entender, eu vou lá e mudo alguma coisa para ela conseguir compreender o que está acontecendo. E esse material da USP, ele vai para onde? Então, ele vai ser... não sei como ele vai ser distribuído. Eu sei que eles têm o plano de fazer esse material impresso mesmo, né? Mas não sei qual vai ser a distribuição. Imagino que a gente consiga colocar... Usado, né, ele vai ser um registro da pesquisa. Junto com isso, estão fazendo um livro, né? E eu gostaria muito que esse livro saísse junto com a revista no encarte, né? Imagina um boxezinho assim, com o livro e com a revista junto, ia ser muito bacana, né? E aí na verdade, a brincadeira é assim, você levar para outras mídias a discussão da pesquisa para não ficar só no formato academicão. Legal esse povo, né? Uma ideia de permeabilidade da academia com a sociedade, com a comunidade, isso é muito legal, né? Muito bom. Sá, obrigada pela sua participação. A gente conheceu um pouquinho mais, né, gente, a história aí do Cordeiro de Sá, falar um pouquinho mais do setor, desse mercado, dos seus projetos. Se me deixar, eu fico aqui falando o resto da tarde. É bom a gente falar da gente, né? É gostoso, né? Quando você para, fazer uma reflexão, né? Falar, olha, tem isso. Nossa, já passou tanto tempo disso. Você vai avaliando, né? De tudo um pouquinho. E obrigada, essa caneca é um presente para você. Muito obrigado. Oferecimento da Caneca Taus RP, para você levar de recordação aí de participação do nosso podcast. Muito legal. Pessoal, obrigada, Sá, mais uma vez, e agradecer quem ficou aqui na audiência com a gente também. Então, até o próximo episódio. Tchau. Até mais.